gente viu até agora, a nossa vazão ela foi considerada constante, ou seja, a vazão de montante igual a vazão de jusante, tá? A vazão de entrada igual a vazão na saída. Só que existem condutos, né, que fazem abastecimento ao longo do seu percurso, certo? Tipo, eu tenho aqui imagina que a gente tem a tubulação de abastecimento de água de uma rua, tá? Da rua de vocês aí. A rua tem aí seus alguns quilômetros, né? Vamos estudar aqui, vamos pegar só 10 quarteirões da rua que você mora, tá? A água chega na extremidade da rua, lá no cano, e aí vem para todas as casas do primeiro quarteirão, dos dois lados, depois para todas as casas do segundo quarteirão, do terceiro, do quarto, do quinto, até sucessivamente chegar no 10º quarteirão. Então, nesse caso, a gente tem tanto ponto de tomada d'água de derivação que é impossível da gente quantificar onde é que acontece cada tomada dessa. Tipo, vou fazer aqui um esboço, tá? Tá aqui a rua principal, né? Por onde passa a tubulação de abastecimento. A tubulação, ela vem pelo meio, né? Ixi, Maria, esse quarteirão ficou muito longe. A tubulação, ela vem pelo meio, tá? A gente não tem de um lado e do outro, não. A tubulação é única, normalmente. Então, a tubulação, ela tá passando aqui, no meio da rua. Cada quadradinho desse aqui é um quarteirão, tá? Ele é formado por várias casinhas. Vários pontos aqui que vão receber água. Um monte aqui de locais para abastecimento. Então, cada lugar desse aqui, a minha tubulação vai vir, vai, ó, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí fica a rua sem abastecer para ninguém, dá água para todo mundo aqui, ó, dos dois lados da via. Então, é muito consumo aqui que a gente não consegue quantificar efetivamente. Eu posso ter um quarteirão que tem uma mansão e tem uma casa sozinha. E o quarteirão vizinho tem um quarteirão maior que tem um monte de casinhas menores. Tipo, a pessoa tinha lá uma mansão também, desmanchou e fez um mini condomínio de kitnets, onde eu vou ter uma série de abastecimentos no mesmo ponto. Então, a única coisa que eu sei aqui é que a minha vazão de jusante, após esses 4 quarteirões aqui, né? Eu falei 10 no começo, mas acabou que eu só fiz um desenho com 4. A única certeza que eu vou ter é que a vazão de jusante, aqui nessa tubulação central, tá? Ela vai ser menor do que a vazão de montante. E quando isso acontece, a gente vai dizer que nós temos uma distribuição em marcha. Então, o termo distribuição em marcha, ele é utilizado quando a gente vai ter uma série de tomadas d'água ao longo, aí, no decorrer da tubulação, e a gente não tem como quantificar qual é a perda de carga entre esses pontos de tomada d'água. Uma coisa é a gente fazer uma perda de carga em uma adutora, tá aqui, nesse ponto e nesse ponto, sendo vazão constante, ou eu tendo uma tomada d'água aqui e uma tomada d'água aqui. Quando a gente tem essa configuração, e é uma configuração super comum, toda rua que tem abastecimento de água através de uma concessionária tem isso aqui acontecendo. Cada casa tem a sua ligação individualizada, né, a partir do abastecimento municipal, a partir do abastecimento da rua. Então, a gente vai ter 3 situações, certo? Que vão acontecer. A situação A, B e a situação C. A situação A é quando a vazão de entrada ela é igual à vazão de saída da tubulação. Essa linha preta aqui é a linha da linha piezométrica, tá? É a linha piezométrica aqui do escoamento. Então, na primeira situação aqui, a gente tem a vazão constante. Vazão constante em todo
por todo o conduto, né? Ou em todo o conduto. Faz essa aba que abre, me dá assim uma. Me dá nos nervos, né? Então, a vazão que entrou aqui, que é 1, ela é igual à vazão que saiu, e a linha piezométrica ela é linear, como a gente já estudou até então. Na segunda situação, aqui na situação B, o que é que a gente tem? A gente tem que a vazão que saiu, ela é menor do que a vazão que entrou. Porém, ainda saiu alguma vazão. É como se eu estivesse observando exatamente um trecho como esse aqui. Eu olhei aqui no primeiro quarteirão, fiz toda a análise e vi que ao final do quarto quarteirão da rua, ainda tinha vazão ali saindo por aquela tubulação. Então, nesse caso aqui, na situação B, parte da vazão é consumida no trecho, tá? Parte da vazão aqui foi consumida no trecho. E a vazão de saída, né, é menor do que a vazão de entrada. Não preciso nem escrever, já está aqui. Aqui, parte da vazão foi consumida. E aqui a gente tem a nossa linha piezométrica, tá bom? Na terceira situação, eu também tive consumo de água. Só que o que é que acontece? Eu tenho uma vazão de entrada e bem aqui eu não tenho vazão de saída. A minha vazão ela é nula. Isso aqui é um ponto que nós chamamos de ponta seca. Quando vocês chegarem lá em saneamento, que espero que estejamos juntos ainda, né? Quando a gente chegar lá em saneamento, a gente vai utilizar muito esse termo, né, de ponta seca, que é exatamente o final da rede. Imagina que aqui é o final da rua, ao invés de ser o começo. Então, eu tenho toda uma rua aqui para montante, veio, esse é o último quarteirão, a rede acabou bem aqui. Não tenho mais rede, não tenho mais ramificação, a minha rede acabou aqui. Então, esse ponto é um ponto fechado, né, chamado de ponta seca. Nada vai sair mais dessa tubulação. Então, nesse caso aqui, isso acontece porque toda a vazão foi consumida no decorrer do trecho. Toda a vazão que entrou foi consumida por alguém, certo? Não tem como a gente quantificar esse consumo. A única coisa que eu não sei quem consumiu o quê e nem qual foi a perda de carga entre a segunda casa e a oitava casa. Mas eu consigo saber que, analisando todo aquele trecho, eu tenho um trecho onde, ao final dele, eu não tenho mais consumo nenhum de vazão, porque simplesmente eu não tenho mais água, né? A vazão foi toda consumida aí no decorrer da sua distribuição. Então, sempre que a gente tiver essas situações onde a gente tenha tantas tomadas d'água no decorrer do nosso conduto, que a gente não consiga sequer padronizar essas tomadas d'água, a gente vai admitir, a gente vai considerar que a nossa tubulação ela está distribuindo água num sistema que a gente chama de distribuição em marcha. É como se fosse uma carga distribuída em uma viga. A gente não tem como saber quanto é a carga em cada seção da viga. A gente sabe que aquela carga se distribui por metro. Aqui a gente sabe que a nossa vazão se distribui no comprimento de um trecho. É basicamente a mesma coisa, é uma analogia até bem válida, certo? Só que a gente precisa calcular a perda de carga para isso, né? No nosso caso aqui, então, a minha vazão vai ser variável. Se eu voltar aqui para o meu esboço, quando eu vier analisar aqui no meu primeiro, ao final do meu primeiro quarteirão, eu tenho uma vazão. Ao final do segundo, eu tenho uma vazão menor do que a que eu tinha ao final do primeiro. E assim sucessivamente. Quanto mais ajusante eu for na minha tubulação, menor vai ser a minha vazão. Só que essa vazão, ela não muda a cada 50 metros, ela muda a cada metro, né? A cada quantidade ali, dependendo da vizinhança. E são distâncias que são distribuídas de forma irregular. Como eu falei, depende do terreno da pessoa. Eu posso ter aqui um quarteirão imenso,
com 2 ou 3 condomínios de kitnet. Então, eu tenho vários pontos de consumo ali. Como eu posso ter um quarteirão inteiro tomado por uma casa gigantesca, meio que essas mansões mais antigas. Se vocês andarem ali pela Jacarecanga, né, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, tem muito casarão antigão mesmo, da galera que veio morar aqui no começo, né, da formação da cidade, que é aquele bairro ali era o bairro Nobre, né, ali a Jacarecanga. Para quem não sabe onde é a Jacarecanga, é ali perto do Centro Fashion, tá? Perto do Marina, perto do IML, aquelas bandas de lá. Ali era a zona nobre da cidade no século passado, né? Quando a gente começou a desenvolver a civilização daqui. Então, tipo, 100 anos atrás, ali era o quente, né? Ali estava bombando. 150 anos atrás. A gente está com 200 e pouquinho, né? O forte é ali perto, né? E aí ali era a zona nobre. Então, tem uma série de casarões ali que tomam um quarteirão inteiro, né? Um casarão mesmo gigantesco. Então, se a gente pegar a Jacarecanga, a gente vai ter um padrão. Se você vier, por exemplo, para o Montese, onde você tem terreno de 4 metros de testada, 10, 15 terrenos de 3, 4 metros de testada no mesmo quarteirão, você tem um padrão de consumo totalmente diferente do que o da Jacarecanga, que ainda se mantém, né, com aqueles casarões. Então, a gente fica difícil. Como é que eu vou calcular minha perda de carga? Se eu não sei como é o consumo ali, se o consumo varia, pode variar de 3 em 3 metros, como pode variar de 50 em 50 metros. Fica muito difícil. E a perda de carga tem que ser calculada. Então, a gente vai considerar o cálculo da perda de carga para essa vazão variável. A minha vazão agora não é mais constante. Ela vai variar. Então, a gente vai considerar um conduto, né, que tem um comprimento L e recebe uma vazão Q0, né, que é uma vazão inicial, e na extremidade fornece uma vazão QE, vazão da extremidade, tá? Q0, QE, pode ser QM, QJ também, não tem diferença, só entrada, né, vazão inicial e vazão da extremidade. O que é que a gente sabe? A gente sabe que a vazão que ela é distribuída ao longo do percurso, né, aqui está o nosso conduto, ó, e aí cada casinha, vamos sempre associar isso, tá recebendo aqui a sua respectiva vazão. Então, o que eu tinha quando entra é o Q0. Eu consumi aqui alguma coisa, né? O que eu não sei ainda. Mas eu entrei, sei lá, com 8 e saí com 2. Então, eu entrei com 8 e saí com 2, é porque 6 ficaram no caminho. Né? Aqui foram só exemplos mesmo numéricos. Se eu tiver essa quantidade de vazão que ficou distribuída ao longo do percurso, então eu vou chamar, né, para eu saber quanto de vazão que foi distribuída, é só eu subtrair o que eu tinha quando eu entrei e o que eu tenho quando eu saí. A única certeza que eu tenho é que QE é menor do que Q0. Essa é a única certeza que eu tenho. O quão menor ela é, eu não sei, mas ela é menor. Então, toda a vazão que for distribuída vai ser exatamente a diferença do que eu tinha entrando e do que eu tinha saído, tá certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, para facilitar a nossa vida, a gente vai supor que a distribuição ela é uniforme. E aí eu vou chamar essa distribuição uniforme como assim uma distribuição uniforme? Vou dizer que a cada X metros, né, a cada comprimento ali padronizado, eu tenho um consumo. Sei lá, vou dizer aqui que a cada quarteirão, a cada 100 metros de tubulação, eu estou consumindo 20 litros por segundo. Pronto, é uma suposição. Baseada em quê? Aqui foi só um exemplo, mas com base em estudo, eu vou dizer que eu vou supor que a minha distribuição dela vai ser uniforme. E vou chamar, né, vou quantificar a minha vazão em uma vazão de formato, em um formato de vazão distribuída por metro de conduto. Se eu não sei quanto é distribuído, eu vou padronizar esse meu consumo por metro de tubulação. Então, o que é que eu sei? Eu sei que a vazão consumida, consumida, ela é, né? Vai ser igual a Q0 menos QE, tá? Isso aqui é a vazão consumida. Se eu quero fazer a vazão consumida
por unidade de comprimento, eu vou simplesmente dividir o meu Q0 menos QE pelo tamanho do comprimento. Se eu tenho, sei lá, 50 metros, eu tenho aquela vazão. Quando eu divido todo mundo aqui por 50, eu tenho uma vazão que eu consumi por metro. Então, essa vazão aqui a gente vai chamar de Qzinho. Ela é uma vazão distribuída por metro de tubulação. A unidade dela vai ser metro por segundo por metro, né? Metro cúbico por segundo, perdão, por metro. E aí, então, se é assim, ó, o meu Q0, então, que é a minha vazão de entrada, vai ser igual a Q0 menos QE igual a QL. Então, o meu Q0 vai ser igual à minha vazão da extremidade, né? Aqui é a vazão de saída, mais o consumo, né? A minha vazão de distribuída por metro, vezes o comprimento da minha tubulação. Simples assim. Eu tenho aqui uma taxa de saída, que vou considerar ela constante, uniforme, por metro da minha tubulação. Então, eu consigo quantificar mais ou menos como é que eu vou fazer isso. E a essa distribuição, né, o nosso Qzinho é a nossa taxa de vazão de distribuição em marcha. Taxa de vazão de distribuição em marcha, que é o nosso Qzinho. Tranquilo? Dando continuidade aqui, né? Então, assim, a vazão numa seção M qualquer, que está a X metros da extremidade B, tá? Da saída, ela vai ser igual. Bem aqui eu tenho uma vazão que é X. Eu tinha aqui a vazão de entrada, né? Eu posso calcular, que nem lá em nada, eu posso calcular partindo da entrada e partindo da saída, da montante ou da jusante, do meu ponto inicial ou do ponto final. Então, a minha vazão aqui na seção X, se eu quiser olhar, né, meu QX aqui na seção M, se eu quiser olhar pela entrada, vai ser igual ao meu Q0, que foi o que entrou, menos a taxa de distribuição uniforme, que multiplica o tamanho aqui do comprimento. Nesse caso, o meu X, a distância que eu marquei, foi até o ponto da extremidade. Então, aqui é de menos X. Como eu posso também olhar pelo outro lado? Vai ser o que sair, que X aqui vai ser o que sair, mais o que vai ser consumido aqui, vezes o X, que é a distância que eu marquei da seção M até o ponto de extremidade de saída. Então, essa é a minha vazão. A minha vazão agora ela não é mais um Q, ela é um Q de X, ela é uma função da posição. E a perda de carga, a gente sabe como é que calcula. Perda de carga é 0,0827 FL, Q ao quadrado, sobre D à quinta. Aqui eu não tenho mais uma vazão constante, eu tenho uma função. Se eu tenho uma função, eu tenho que fazer um somatório, né? Para encontrar minha perda de carga total, eu tenho que fazer um somatório. Se eu tenho que fazer um somatório, então, eu tenho que integrar a minha função para poder encontrar minha perda de carga. Então, a perda de carga nesse conduto, no trecho AB, vai ser igual à integral de 0 a L, que é o comprimento total, né? Aqui partindo do zero, chegando até o L aqui, estou vindo de trás para frente, vezes uma constante K, que são os valores constantes, 0,0827 vezes F, né? A função que é x ao quadrado sobre d à quinta, integrando isso em x, né? Por quê? Porque é onde eu vou ter aqui o valor que vai variar de 0 a L. Se a gente integrar, né, isso aqui, como é que a gente vai ficar esse babado? Vai ser K vezes D à quinta, e aí eu vou substituir o QX por QE mais Q vezes X. Tá? O E é a vazão da extremidade, então é um valor mais o Q vezes o X. Então, a gente vai ter, ó,
a constante cai, o diâmetro, eles saem da integral porque eles não são função de x. Isso aqui é considerando a perda de carga para vazão variável, porém, diâmetro é constante. Pelo amor de Deus, vamos variar só uma cor de cada vez. Né? O diâmetro ele é o mesmo, tá? Então, a gente vai ter ó, a integral aqui em x, que é ao quadrado, mais 2 vezes que é, né? Vezes que vezes x, mais que é ao quadrado, x ao quadrado. Isso aqui é só substituindo e integrando essa função. Então, né, a nossa perda de carga, arrumando isso aqui, a gente vai ter que a perda de carga, ela vai ser o 0,0827 vezes o fator de atrito, dividido pelo diâmetro à quinta, e uma função aqui, né, nos termos da vazão da extremidade, da vazão distribuída, né, do comprimento da tubulação. Então, essa expressão, ela mostra que a perda de carga, ela é uma função do terceiro grau do comprimento do conduto. Isso para vazão variável, tá? Quando a vazão, ela acontece de forma constante, a gente já viu, a nossa perda de carga, ela é linear, tá bom? Não teremos problemas com isso. Desculpa. Então, quando a gente tem a vazão variável, né, a perda de carga ela vai ser, então, uma função de terceiro grau aí do comprimento do conduto. Só que a gente tem duas situações. A vazão da extremidade, ela pode ser diferente de zero e ela pode ser igual a zero. Quando ela for diferente de zero, vale a função completa. Mas quando ela for igual a zero, simplesmente a gente não vai ter esse termo, a gente não vai ter esse termo. Então, a nossa perda de carga, ela fica em função somente da nossa distribuição de marcha, né, da nossa distribuição em marcha e do comprimento do conduto, tá certo? Então, quando a vazão na extremidade ela é nula, quando o QE for igual a zero, ou seja, né, porque toda a vazão foi consumida, a gente vai ter que a perda de carga, ela vai ser um múltiplo, né, de KD a quinta vezes L, de QL sobre raiz de 3 ao quadrado. Eu só estou tirando a raiz disso aqui, tá? Para poder colocar em evidência e elevar ao quadrado. Para ficar no formato do Q mesmo bonitinho. Então, isso aqui, né, é a vazão distribuída por metro. Por metro. E aqui o L, né, sobre a raiz de 3, bonitinho, tá bom? Para facilitar os nossos cálculos, né, porque ninguém é perfeito, se a gente for ficar fazendo essa integral toda a vida, a gente vai enlouquecer. A gente vai recorrer a um artifício matemático, tá? Esse artifício matemático, ele se chama de vazão fictícia. Então, a gente vai admitir que o conduto ele é percorrido por toda a sua extensão, por uma vazão fictícia, uma vazão virtual, tá? Que produz a mesma perda de carga que a gente quer encontrar. Então, eu vou colocar aqui o L em evidência, né? Nessa expressão. Aqui eu coloquei o L em evidência. Então, fica KLD a quinta, Q ao quadrado, Q vezes Q ao quadrado vezes L ao quadrado sobre raiz de 3. Tá? Tá aqui, ó. O que eu encontrei. Colocando o L em evidência, né? Tirando o comprimento do conduto. Então, antes de eu continuar, né, falando disso, eu quero, mais uma vez, bater com vocês o conceito de vazão fictícia. Então, a vazão fictícia, que a gente vai chamar de QF, tá? Ela é uma vazão constante que, ao percorrer, né, toda a tubulação que possui essa distribuição em marcha, ela vai causar, né, ela vai produzir exatamente a mesma perda de carga. Então, a vazão fictícia é uma vazão constante
e virtual, né? Ela não existe, como o nome já está dizendo, ela é fictícia, a gente só vai supor que ela existe, ela só vai admitir, é um artifício matemático, é uma vazão constante e virtual que, ao percorrer a tubulação que possui distribuição em marcha, irá produzir exatamente a mesma perda de carga da vazão variável. Então, a única coisa que eu sei aqui é a diferença, né, do que entra e do que sai, e aí eu já quantifiquei isso aqui por unidade de comprimento da tubulação, mas ainda continuei com um probleminha um pouco complicado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que existe uma vazão, chamei essa vazão de vazão fictícia, que ela produz exatamente a mesma perda de carga do meu conduto que possui uma distribuição em marcha, certo? Então, assim, essa expressão aqui entre parênteses, ela pode ser considerada como o quadrado da vazão fictícia, né? O que é que a gente tem? A gente tem, ó, que A mais B ao quadrado, né, igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, não é isso? Então, assim, a nossa perda de carga, né? Por que o quadrado da vazão? Porque a perda de carga, ΔH, deixa eu escrever isso bem aqui. ΔH é igual a K, né, que é 0,0827 vezes F, vezes L, dividido por D à quinta, vezes vazão ao quadrado. Se a vazão for constante. Então, eu vou dizer que essa vazão constante é a minha vazão fictícia. Então, se eu comparar essa expressão aqui com essa expressão aqui, sobrou que isso aqui é o quadrado da minha vazão fictícia. Então, isso aqui é o QF ao quadrado, tá? Então, vou chamar essa galera aqui de QF ao quadrado, que é o quadrado da vazão fictícia. Ok, beleza. Então, o polinômio que me dá soma de quadrados, né? É o quadrado da soma, perdão, A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que se a gente for fatorar esse polinômio aqui, a gente não vai chegar a parâmetro nenhum. A gente não vai, simplesmente não vai chegar, porque não existe esse valor, certo? O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir, né, essa soma aqui em duas somas. Vou chamar isso aqui de 1. Essa expressão aqui, entre parênteses, eu vou chamar de 1, tá? Se eu somar a vazão da extremidade com a metade disso aqui, né? Porque isso aqui, né, duas vezes AB. Então, o A é QE. Então, duas vezes B é QL, é QL. Então, B vai ser QL sobre 2. Então, eu vou somar o QE, vazão da extremidade, com metade aqui do meu consumo, QL sobre 2. E vou elevar ao quadrado. Vou ignorar aqui quem está aqui no terceiro elemento. Eu sei que tem um QL ali ao quadrado, mas está sobre 3, então vou deixar quieto, tá? Então, isso aqui vai dar Q ao quadrado, mais Q vezes Q vezes L, mais Q ao quadrado, vezes L ao quadrado, dividido por 4. E aqui eu tenho uma divisão por 3. Se eu aumento o denominador, eu reduzo o quociente. Então, essa minha primeira expressão aqui, ela é menor do que 1, do que essa expressão 1 todinha aqui, tá? Que é, eu chamei de 1. Foi menor do que aquela expressão. Aí, o que, é que eu vou fazer agora? Vou olhar aqui
para esse segundo termo. Vou olhar só para os quadrados. O primeiro é QE ao quadrado, então o A é QE, já está mais do que definido. E aqui eu tenho que B ao quadrado é Q ao quadrado, L ao quadrado sobre 3. Então, a raiz disso aqui é QL sobre raiz de 3. Então, eu vou fazer vazão da extremidade mais esse segundo elemento aqui. Então, o que é que eu vou ter? QE mais 1 sobre raiz de 3, que é elevado ao quadrado, é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu pegar aqui 2 dividido por raiz de 3, 2 dividido por raiz de 3, eu tenho que o valor disso aqui, ó, é igual a 1,15, aproximadamente, tá? Aproximadamente 1,15. 1,15. Então, eu tenho 1,15 vezes a vazão de extremidade, vezes a Q, vezes o L. Então, esse valor aqui, ele é maior do que o quadrado da minha vazão fictícia. Então, esse meu quadrado aqui, ele é maior do que 1, que é aquela expressão ali que eu chamei de quadrado da vazão fictícia. Então, eu tenho aqui um impasse. Eu não consigo matematicalizar, né, efetivamente, uma função para vazão fictícia, mas eu consegui desenvolver um intervalo. Eu sei que o quadrado da minha vazão fictícia, ele transita entre esse valor e esse valor. Então, o quadrado da minha vazão fictícia, ele está entre o quadrado da soma da minha vazão da extremidade vezes metade da vazão de distribuição em marcha vezes o comprimento, e entre, e é menor, né, do que a vazão da extremidade, mais 1 sobre raiz de 3, distribuição em marcha vezes o comprimento, que é exatamente a vazão consumida. Né? Isso aqui, ó, o Q vezes L, é a vazão consumida. Concordam comigo? Porque se eu tenho todo L, ó, Q vezes L é a vazão consumida. Então, a vazão fictícia, ela é maior do que a vazão de saída mais metade da consumida, e ela, o quadrado dela é menor do que o quadrado da vazão da extremidade, mais 1 sobre raiz de 3, né, que é 1 dividido por raiz de 3, dá 0,58. Aqui é 0,5, né, que é 1 meio, e aqui é 0,58. Então, eu tenho aqui mais ou menos um valor intermediário, né? Eu tenho que procurar aqui um valor intermediário para representar essa vazão fictícia, né? Para que ela fique de uma forma razoável, porque não dá para trabalhar sempre com intervalos. Então, eu vou pegar um valor intermediário e vou dizer que a minha vazão fictícia vai ser a vazão da extremidade mais 0,55 vezes a vazão consumida, né? Que é o Q vezes o L. Vou simplesmente colocar aqui. Só que na prática, o que é que a gente vai fazer? Na prática, a vazão fictícia, né? Ela vai ser a vazão da extremidade aqui, mais 0,5, né? Peguei aqui o menor valor, tá? Quanto menor a vazão, menor a perda de carga. Peguei o menor valor, 0,5 vezes Q vezes L. Lembrando, isso aqui é a vazão consumida, que é a diferença entre o que entrou e o que saiu, tá bom? Então, a minha vazão fictícia, posso dizer que ela vai ser a média entre o que entrou, né, vazão inicial, mais a vazão da extremidade dividido por 2. E aí vocês lembram que lá antes eu tinha feito aqui a hipótese da nossa vazão da extremidade ser igual a 0. Ou seja, da nossa vazão ser toda consumida no decorrer da nossa tubulação. E aí, se a gente observar aqui, ó, a gente tem que a perda de carga é K sobre D a quinta vezes L vezes isso aqui ao quadrado. Que é Q vezes L sobre raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a minha vazão fictícia ao quadrado. Só que é uma vazão fictícia quando a minha extremidade foi igual a 0.
E essa vazão, ela é maior do que somente a entrada dividida por 2. Então, o que a gente vai fazer? Na prática, a gente vai separar. Quando a vazão da extremidade for igual a zero, ou seja, quando a gente tiver uma ponta seca, a nossa vazão fictícia, ela vai ser calculada a partir da vazão de entrada, que é o nosso Q inicial, dividido pela raiz de 3. E quando a nossa vazão na extremidade ela for diferente de zero, ela for só menor do que a vazão inicial, aí a gente vai fazer a média. Então, a vazão fictícia vai ser a vazão de montante mais a jusante dividido por 2. Então, a gente vai ter essas duas alternativas para calcular a nossa vazão fictícia. E sempre vai ter que calcular quando a gente tiver vazão variável, quando a gente tiver consumo no decorrer aí da nossa tubulação, tá certo? Então, sempre que aparecer consumo na tubulação de forma distribuída e uniforme, a gente vai ter que fazer uso aí do conceito de vazão fictícia. E isso acontece demais. Como o próprio exemplo que eu já dei aqui, é o exemplo da distribuição de um sistema de abastecimento numa rua. Né? Tu imagina isso no município inteiro, onde a gente tem várias ruas paralelas e tubulações que se cruzam. Então, assim, o dimensionamento de uma rede de distribuição, ele é super complexo. A gente tem que fazer o cálculo da perda de carga para cada trecho e cada trecho vai ter uma vazão fictícia para a gente calcular. E a gente tem que fazer análise, se a ponta seca, se o trecho tem ponta seca ou não, né? Qual é o comprimento, bonitinho, qual é o diâmetro, qual é o material. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que é super importante que vocês fixem esse conceito de vazão fictícia, principalmente esse quadrinho azul, né? Saibam como calcular e saibam o que ela é. Ela é uma vazão virtual, um artifício matemático que vai substituir a vazão distribuída ao longo do comprimento do trecho e vai gerar exatamente a mesma perda de carga. Para que a gente possa aplicar a equação universal, eu preciso aplicar a minha equação universal. Né? Então, a partir dela, a gente calcula o número de Reynolds, a gente calcula o fator de atrito e calcula, então, a perda de carga, certo? E também, né, além de saber o que ela é, que saibam usar. Se for ponta seca, é vazão inicial sobre raiz de 3. Se não for ponta seca, é a média entre o que entrou e o que saiu ali naquele trecho. É um bom valor de vazão fictícia. Então, vamos fazer nosso primeiro exemplo, né, que a gente não fez na aula passada. Um exemplo aqui sobre o sistema de tubulações. E é um exemplo bem simples, bem de aplicação mesmo, de vazão fictícia. Ai, só uma aguinha aqui. Uma adutora possui 500 metros de comprimento e 150 metros de diâmetro. A vazão total que entra no sistema é de 0,011 metros cúbicos por segundo e toda a água é distribuída com uma taxa uniforme por unidade de comprimento Q, né, uma vazão de distribuição unitária, de modo que a vazão na extremidade de jusante seja nula. Determine a vazão unitária de distribuição em marcha Q e a perda de carga na tubulação. Considere a rugosidade igual a 0,75 milímetros. Né? É um, um tubo bem rugoso. Então, vou aqui anotar os parâmetros do nosso exemplo, certo? Comprimento da tubulação, 500 metros. O diâmetro dela, 150 milímetros, é um diâmetro enorme, então provavelmente para um comprimento de 500 e uma vazão tão baixa assim, essa perda de carga vai dar bem pequena, tá? A vazão total que entra no sistema é de 11 litros por segundo, ou vazão de entrada, né? Vou chamar de Q0, 0,011
metro cúbico por segundo. Tem mais alguém aqui? De modo que a extremidade, a vazão da jusante é nula, né? Então, vou colocar aqui, vazão da extremidade, é porque o E confunde a extremidade com a entrada, né? Igual a zero. Eu vou começar a adotar MJ, que aí fica montante jusante, acho que é melhor, para não confundir tanto. Rugosidade, 0,75 milímetros, tá? Então, ele pergunta para a gente calcular, pede, né, para a gente calcular a vazão de distribuição em marcha e a perda de carga unitária, a perda de carga na tubulação. Ele quer o Q e o ΔH. Para calcular a vazão de distribuição é muito fácil. A gente sabe o quanto foi consumido, né? Só para registrar aqui mesmo, a gente nem vai utilizar. Cálculo da vazão de distribuição unitária. O que a gente tem? Né? A gente sabe que a vazão de distribuição ela é igual à vazão consumida dividido pelo comprimento. A vazão consumida é o que eu tinha na entrada e o que saiu, né? É o que menos o que sobrou, dividido pelo comprimento aqui. Que então vai ser igual. A vazão de entrada é 0,011 menos 0, né? Que era o que eu tinha, que é o que saiu dividido por 500. Nosso Q aqui vai ser 0,011 dividido por 500, eu multipliquei, dividido por 500, deu 2,2 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo a cada metro, tá? Só que eu vou multiplicar isso aqui por 1.000, para ficar um pouquinho maior, né? Só para não ficar tão pequeno. Então, aqui, ó, se eu transformar de metro cúbico por segundo para litro por segundo, a gente tem 0,022 litros por segundo metro. Vezes 1.000, dividido por 500, 0,022 litros por segundo, né, a cada metro. Então, nos 500 metros, eu vou ter aí distribuído todos os meus 11 litros por segundo, né? Que eu estou distribuindo metade. Aí, a cada metro de tubulação, tá bom? Essa é a nossa vazão de distribuição em marcha, nosso Qzinho. Em litro por segundo, em metro cúbico por segundo. Normalmente, a gente utiliza a vazão de distribuição na unidade litro por segundo metro, porque fica um pouco maior, né? Como vocês podem ver, senão fica muito pequena. E para evitar a gente usar potência, né, a gente acaba utilizando ela na unidade de litro por segundo metro. É só multiplicar por 1.000. Pronto, calculamos a primeira coisa. Aí ele pede a perda de carga. Só que aquela história, perda de carga para conduto com vazão variável, a gente é obrigado a calcular a vazão fictícia. Então, o cálculo da vazão fictícia aqui, que é o nosso QF. A vazão fictícia, ela depende da vazão de jusante. Então, a gente viu aqui que a vazão da extremidade ela é igual a zero. Então, com isso, nossa vazão fictícia vai ser igual à vazão de entrada, né? A vazão inicial dividido pela raiz de 3. Aqui, ó. Ponta seca. Vazão fictícia, vazão inicial dividido pela raiz de 3. Sendo assim, a nossa vazão fictícia vai ser igual a 0,011 dividido pela raiz de 3.
Nossa vazão fictícia aqui em metro cúbico por segundo, pela raiz de 3, deu 6,35 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Eu já vou deixar assim mesmo, porque a gente vai calcular a perda de carga, né? Então, eu preciso dela em metro cúbico por segundo. Mas dá 6,35 litros por segundo. Né? Então, essa seria a vazão fictícia que vai causar a mesma perda de carga na nossa tubulação. E é com ela que a gente vai calcular tudo que a gente quiser agora. Então, cálculo da perda de carga. Antes da gente calcular a perda de carga, né, a gente precisa lembrar que ΔH 0,0827 FL, que é ao quadrado, D a quinta. A gente conhece o diâmetro, a vazão fictícia e o comprimento. Falta o fator de atrito. Então, antes de calcular a perda de carga, eu vou vir aqui para o cálculo do fator de atrito. Para isso, a gente precisa saber o número de Reynolds, que é 4 vezes a vazão sobre π vezes d vezes a viscosidade do fluido que está escoando. Então, 4 vezes aqui a nossa vazão, ó, tudo a gente vai resolver com a vazão fictícia, porque nada aqui é constante. A única vazão constante é a nossa vazão fictícia, que é um artifício feito só para isso. Então, 4 vezes 6,35 vezes 10 a menos 3, dividido por π, dividido pelo diâmetro em metros, ó, 150 milímetros é 0,15, e a viscosidade é 10 a menos 6. Então, o número de Reynolds vai ser igual a 4 vezes 6,35, dividido por 1.000, dividido por π, 0,15 vezes 10 a sexta, deu 53.900. Esse regime aqui, ele é maior do que 4.000, então ele é turbulento. Logo, o nosso fator de atrito vai ser igual a 0,25 dividido pelo logaritmo de rugosidade, que foi 0,75 aqui, dividido por 3,7 vezes o diâmetro em milímetros, 150, mais 5,74 sobre Reynolds a 0,9. E aqui ao quadrado. Então, nosso fator de atrito vai ser igual. Isso aqui é elevado a 0,9, 5,74 dividido por essa resposta, mais 0,75 dividido por 3,7 dividido por 150. Logaritmo da resposta, 0,25 dividido por resposta ao quadrado. Nosso fator de atrito aqui foi igual a 0,032398. Então, 0,0324. Pronto, esse é o nosso fator de atrito. Agora, a gente consegue calcular nossa perda de carga aqui tranquilamente. Perda de carga, então, vai ser igual a 0,0827 FL, que é ao quadrado, né? Vazão fictícia, sobre D a quinta. O fator de atrito a gente acabou de calcular, 0,324. O comprimento da tubulação é de 500 metros. A vazão fictícia, né, que a gente encontrou, foi de 6,35 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido aqui pelo diâmetro à quinta, 0,5 elevado à quinta potência. Então, nossa perda de carga aqui, ó, nesse trecho, vai ser igual. Quadrado vezes 500 vezes 0,0324
0,0827 dividido por 0,15 elevado a 15. 0,71. Como eu disse, a perda de carga ia ser pequena, né? Porque a gente tem um diâmetro muito grande para uma vazão relativamente pequena. Não é um diâmetro muito grande, né? É um diâmetro robusto, relativamente robusto para essa vazão. E não tem um comprimento tão grande. Então, a nossa perda de carga aí fica pequenininha, né? Igual a 0,71 metros, tá? Esse foi o primeiro exemplo, né, que a gente resolveu. Vai fazer agora um segundo exemplo, que inclusive eu até já trouxe ele aqui parcialmente ajeitado, para fixar bem, né, o que a gente viu hoje. Se der tempo, aí a gente faz mais um, tá? Então, exemplo 2. Deixa eu beber água. Esse exemplo 2 ele é mais caprichado. Na tubulação mostrada na figura, né, com 6 polegadas de diâmetro e coeficiente de atrito F igual a 0,022, eu já dei o fator de atrito aqui, tá? A pressão em A, nesse ponto A aqui, ó, vale 166 kN metro quadrado. E em D, aqui no final da tubulação, vale 140,2 kN por metro quadrado. Determine a vazão unitária de distribuição em marcha, que essa vazão aqui, ó, que acontece no trecho BC apenas, tá? A gente não tem aqui nos outros trechos. Eu gosto da escala da figura, né? 39 metros é o dobro do tamanho de 1 metro. Acontece, é menor do que essa tubulação aqui de 2 metros. Acontece. Sabendo que a tubulação está no plano vertical, né? A tubulação está retinha aqui, e que a vazão no trecho AB é de 20 litros por segundo. Despreze as perdas localizadas. Então, o que é que a gente sabe aqui? Ó? A gente sabe que a pressão em A, o diâmetro é de 6 polegadas, né, que é igual a 6 vezes 25, 150 milímetros. A gente sabe que a pressão em A, bem aqui, vale 166 quilopascal e que a pressão em D vale 140,2 quilopascal também. E a gente sabe que nesse trecho aqui, a vazão é de 20 litros por segundo, tá? Eu quero saber esse quezinho aqui, ó. Tudo que eu quero saber é a vazão distribuída. Se a pressão aqui em A era 166 e aqui é 140, tá? Quanto é a distribuição em marcha aqui nesse trecho BC? Então, se a gente tem as cargas de pressão, não tem muita dúvida, né? A gente conhece a pressão em A, conhece a pressão em D. Então, a gente vai aplicar Bernoulli, né, entre A e D. A gente sabe a pressão bem aqui, né, PA e PD. Porém, a gente sabe que a vazão em D, ela é menor do que a vazão em A. Se eu tive consumo aqui, essa vazão é menor do que a vazão que eu tinha lá no início. Então, é menor do que 20. Se eu tenho que a vazão é menor, ela é diferente. Então, se a vazão é diferente, a velocidade no ponto D ela é diferente da velocidade no ponto A. Então, quando a gente for aplicar Bernoulli, não dá para desprezar, não podemos desprezar as cargas cinéticas. Tanto que ele no enunciado ó, fala para a gente desprezar apenas as perdas localizadas aqui nas conexões. A gente não pode desprezar, né, a carga cinética. Então, quando a gente for aplicar Bernoulli entre A e D, ó, a carga de pressão em A gente conhece. A carga de posição em A gente também conhece, porque ele diz que a tubulação está na vertical. Então, a gente pode considerar isso aqui como o nosso plano horizontal de referência. Então, conheço sim a
a carga de posição em A. E a velocidade em A eu também conheço, porque eu conheço a vazão, eu sei que a vazão em A é de 20 litros por segundo. Então, se eu sei a vazão e se eu sei o diâmetro, eu sei quanto é a velocidade em A. A pressão em D a gente também conhece, foi dada. A carga de posição em D também. A velocidade D a gente não sabe. Muito menos a perda de carga aí no trecho, tá? Então, estamos aqui ainda com duas incógnitas. Então, vamos calcular a velocidade em A. Né? A velocidade em A é a vazão dividido por área. Né? Então, vazão, Q sobre πd ao quadrado sobre 4. Esse 4 aqui é do denominador. Então, 4 vezes 20, né, dividido por 1.000, π, e o diâmetro é 0,15. A velocidade em A, então, é 1,13 metros por segundo. Então, conhecemos todo mundo, eu vou deixar a função eu vou deixar a perda de carga em função do meu VD ao quadrado, tá? Substituindo todo mundo aí, ó, ΔH vai ser pressão em A menos a pressão em D, tá? Que vem para cá, dividido por gama, que é 10, peso específico da água, 10 a terceira vezes a gravidade, né? Que é o ρg, mais a diferença das posições, ó, Z de A, que é 1 metro, e Z de D de dado, que é 2 metros, mais aqui as velocidades, as cargas cinéticas. 1,3 ao quadrado, sobre, que é a velocidade em A, né, e carga cinética em D. Eu deixei aqui VD ao quadrado sobre 2G, tá bom? Para poder facilitar. Então, se a gente fizer esta conta aqui gigantesca, que nem é tão gigantesca assim, esse valor aqui vai dar 1,75. Então, a nossa perda de carga vai ser 1,75 menos a velocidade em d ao quadrado dividido por 2g, tá? Aqui, ó. Perda de carga é 1,75 menos vd ao quadrado sobre 2g, que é a gravidade. Só que, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que a perda de carga, né, ΔH, é igual a 0,0827 FL Q ao quadrado sobre D à quinta. Então, a gente tem três trechos. O trecho AB, o trecho BC e o trecho CD. No trecho AB, a gente conhece a vazão, conhece o comprimento, conhece tudo. No trecho, e o diâmetro, né? O diâmetro é o mesmo para todo mundo. Por isso que ele está aqui, ó, em evidência. No trecho BC, a gente conhece o diâmetro e o comprimento, mas não conhece a vazão e sabe que ele tem distribuição em marcha. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer uso de um artifício de uma vazão fictícia. Né? Aqui a gente tem a vazão no trecho AB. No trecho CD, eu sei que existe uma vazão constante aqui, que é a vazão de saída. A vazão que sobrar aqui, ela vem para o trecho CD, mas eu também não sei quanto ela é, né? Então, analisando isso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem que a perda de carga é o 0,827 vezes o fator de atrito, dividido pelo diâmetro à quinta, que é constante para todo mundo, porque foi dado o fator de atrito. E aí eu tenho que multiplicar o comprimento de cada um dos três trechos vezes a sua respectiva vazão. Né? Lembrando que a vazão fictícia ela é uma função, né, da vazão de entrada e da vazão de saída, ou da vazão de montante e da vazão de jusante. Se a vazão de jusante, vou colocar aqui, a vazão de jusante aqui é a nossa vazão de montante, né, que era 20. Vou mudar aqui um pouco a nomenclatura. E eu sei que essa vazão aqui ela é diferente de zero, porque eu tenho pressão é porque eu tenho vazão aqui acontecendo, né? O escoamento, ele acontece, então eu tenho uma vazão aqui em D, só não sei quanto é. Não é 20, mas é alguém. Então, só lembrando, vazão de jusante igual a zero, a fictícia é montante dividido por raiz de 3. Jusante, diferente de zero, a fictícia é montante mais jusante dividido por 2. Né? A gente tem essas duas formas aqui de calcular. Então, vamos lá. Analisar aqui coisinha por coisinha, né?
A nossa velocidade em D, velocidade é vazão dividido por área. Né? Então, velocidade é vazão sobre π d ao quadrado sobre 4, ou seja, 4Q π d ao quadrado. Então, eu posso substituir a minha velocidade pela minha vazão, né? Tenho aí essa alternativa. Aqui é constante, beleza, comprimento, né, do trecho AB, que a gente conhece, vazão a gente também conhece. Aqui a gente conhece a vazão fictícia, né, do trecho BC. E aqui é a vazão, né, do trecho CD, que é a diferença entre o 20, né, e o que foi consumido aqui. Então, a gente vai mais ou menos conhecer aqui isso, né? Aí eu vou transformar agora esse VD ao quadrado sobre 2G em função da minha vazão. V ao quadrado é 4 ao quadrado, Q ao quadrado, sobre π ao quadrado, D a quarta, perdão. Se eu dividir isso aqui por 2G, perdão. Repita a primeira e pelo inverso da segunda. A gente vai ter o seguinte. Velocidade de vazão, 4 ao quadrado, 16, né? Vazão aqui, dividido por π ao quadrado sobre d a quarta. Dividido por π ao quadrado. Π ao quadrado. Π ao quadrado é praticamente a mesma coisa, da gravidade, né? A gente cancela, que é 9,8, tarará, tarará, tarará. Então, fazendo a substituição aqui, ó, a gente vai ter, né, que 1,75 menos 0,0827, né? Aí a gente tem 0,827, que vai ser isso aqui. Deixa eu fazer aqui. 16 Q ao quadrado sobre π ao quadrado d a quarta. Repita a primeira e multiplique pelo inverso da segunda, né? Vezes 2G. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Né? 8 aí, dividido por π ao quadrado, dividido por gravidade, dá 0,0827. Tá? Isso aqui, ó. Igual a 0,0827. Q ao quadrado sobre d a quarta. Então, tá aqui. Isso é isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui tudinho. Tá? Igual a 0,0827 vezes o F, d a quinta, tarará. Então, isso aqui já foi embora com essa galera aqui. Vou substituir... Não posso, né? Tô doido. Vou substituir os valores, então. Enlouqueci. 1,75, isso aqui. A vazão de CD, ó, vai ser a minha vazão de jusante. Eu tenho aqui uma vazão de jusante e eu tenho bem aqui uma vazão de montante que vale X, ou que vale 20, né? Que vale X é a vazão de jusante, que é a minha vazão que vai aqui para o trecho CD. É a jusante desse trecho indeterminado. Então, vou chamar ela de QJ. Dividido por 0,15 a quarta, que é o diâmetro, né? 150 milímetros, vai ser igual a 0,0827, fator de atrito dado, diâmetro. Vamos lá, comprimento do trecho AB é 39 mais 1, 40. Vazão de montante é 20 litros por segundo, que é igual a 0,020 metro cúbico por segundo. Comprimento do trecho BC é 120 metros. Vazão fictícia, que a gente não sabe quem é. Comprimento do trecho CD é 82 mais 2, 84. E a vazão nesse trecho é a vazão de jusante. Tá? Então, a gente tem aqui uma função, ó, uma equação que relaciona vazão de jusante com vazão
fictícia. Ok. Resolvendo toda essa galera aqui, né? Vou poupar o tempo e a minha capacidade mental aqui também. A gente tem 2.176 vazão de jusante ao quadrado, mais 2.875,2 vazão fictícia ao quadrado, menos 1,37 igual a zero. Só que a gente pode calcular a nossa vazão fictícia. Aqui é vazão de montante mais jusante dividido por 2. É 20 mais QJ dividido por 2, né? Porque a gente sabe quanto é a vazão de montante. Ou, né, 0,02, né? Que é 20 dividido por 1.000, mais a vazão de jusante dividido por 2. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar bem aqui, na vazão fictícia. Vou substituir. Acabei de escrever a mesma coisa, né? E aí a gente jogando lá, tem a equação formada, né? Dividindo todo mundo, ó, 1,33 QJ ao quadrado, mais 0,132 QJ, menos 0,0000498 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, então a minha vazão de jusante, eu tenho duas alternativas, né? Quando a gente tem uma equação do segundo grau, ó, a ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente tem duas raízes. O x positivo, o mais x e o menos x, né? A raiz positiva e a raiz negativa. Então, a gente calcula o deltinha, né? Que é B2 menos 4AC, fórmula de Bhaskara, e aí calcula as raízes da equação. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2A. Quem é o A aqui? O A aqui é 1,33. O B é 0,0132. E o C é menos 0,000498. O QJ aqui, que é o nosso X, é uma vazão. Não existe vazão negativa, né? Então, a vazão de jusante, QJ, é a raiz positiva da equação segundo grau. Tá? Eu tenho que procurar uma raiz positiva aqui. Aí aplico Bhaskara mesmo, né? Faço aqui todo o estudo da equação do segundo grau e encontro que a vazão de jusante é igual a 0,015 metro cúbico por segundo. Ou seja, entrou 20, saiu 15. Vem aqui, saiu 15 litros por segundo, que é a mesma vazão de CD. Então, a única coisa que ele pergunta é a taxa de consumo, né? O Qzinho aqui. Então, sendo assim, eu sei que a vazão que foi consumida no trecho BC é a diferença do que entrou menos o que saiu, 15 litros por segundo. Então, a gente tem aqui que a vazão no trecho BC é de 0,05 metro cúbico por segundo, né? Que é exatamente 5 litros por segundo. Só que essa vazão de BC é o consumo distribuído aqui, nossa vazão em marcha, vezes o comprimento do trecho, 120. Então, o Qzinho vai ser 0,005 dividido por 120. E dá isso aqui, ó, vezes 10 a menos 3, metro cúbico por segundo metro, né? E aí a gente tira a potência só para ficar em litros por segundo, que é a unidade mais usual. Vazão de distribuição em marcha aqui, portanto, vai ser igual a 0,0417 litros por segundo metro. Eu pedi só isso, né? Para casa, para vocês fazerem em casa, para casinha, vocês vão calcular a perda de carga nos trechos. ΔH em AB, ΔH em BC e ΔH em CD. Tá? Vocês vão calcular essas perdas de carga, que vocês já conhecem tudo agora. Conhecem com o quê? Conhecem a vazão fictícia,
conhece, vai conhecer, né, a vazão fictícia, porque entrou 20 e saiu 15, conhece os diâmetros, conhece os comprimentos de todos os trechos, podem simplesmente calcular. A B e CD, normal, né, como todo conduto que a gente já fez até então. Trecho BC que vai ser diferente, que vai ter que utilizar a vazão fictícia que vocês vão calcular. Então, a gente fez aqui um problema bem mais complexo, né? Só porque, na verdade, nem é bem mais complexo, só porque ficou um pouco literal. E aí a gente teve que fazer o uso dos conhecimentos para ir substituindo até encontrar a nossa distribuição aqui unitária, né? Nossa distribuição em marcha unitária.